Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog de pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco de Assis nas fontes franciscanas. Depois de uma pausa de quase 2 meses, retomamos nossos encontros de leitura e estudo. Hoje, 49º encontro, nós vamos retomar também a leitura e o estudo das admoestações de São Francisco de Assis. Já estudamos a primeira, que tem como título Do Corpo do Senhor. Estudamos também a segunda, cujo título é Do Mal da Própria Vontade. E hoje vamos nos deter, ou vamos começar a nos deter na terceira admoestação, que leva como título Da Perfeita Obediência. Repetindo, da perfeita obediência. Nós vamos dividir essa admoestação, o estudo, melhor dizendo, desta admoestação, em 2 partes, ou melhor, 3 partes. Cada parte, por sua vez, terá uma reflexão minha e uma reflexão do professor Marquinhos. A parte de hoje leva como título Uma renúncia que é anúncio e uma perda que é ganho. Uma renúncia que é anúncio e uma perda que é ganho. O texto original das 28 admoestações de São Francisco não contém nem os títulos e nem a divisão em capítulos. Tanto os títulos como a divisão em capítulos foram introduzidos posteriormente pelos críticos e editores. Elas não, ou melhor, elas são transcritas, as admoestações, como uma peça única, inteiriça e corrida. Essa maneira com a qual vêm elencadas as admoestações nos ajuda a ver melhor e com mais presteza a lógica do seu pensamento, ou melhor, podemos ver assim melhor a experiência mística de São Francisco. E a lógica é a seguinte: na primeira admoestação, Francisco faz o anúncio do mistério, o dom maior do Pai, sobre o qual se inicia, se funda e cresce nossa nova existência de humanos e de toda a criação, que é Cristo crucificado, ressuscitado, vivo e eucaristizado. A segunda, ou melhor, na segunda admoestação, Francisco faz o anúncio que para nós, de nossa parte, fundamentar e fazer crescer essa nova existência sobre esse mistério de Jesus Cristo crucificado, ao contrário de Adão, precisamos entrar na vontade de Deus. Precisamos desprender-nos de nossa própria vontade. E agora, então, vem a terceira admoestação, que é o anúncio do como vai se dar esse processo.
de como é que vai se dar em nós o processo de imitar e de identificar-nos cada vez mais com Jesus Cristo crucificado. E ele responde pela perfeita obediência. Pela perfeita obediência. O título não deixa de provocar estranhamentos. Primeiramente, porque não é costume nosso falar em perfeita obediência. Falamos simplesmente em obediência, ou então obediência evangélica. Pode-se perceber que Francisco não está falando, então, da nossa obediência doméstica, caseira, funcional, profissional ou ética. Para ele, é evidente que o homem deve obedecer. Deve, por exemplo, seguir as leis da natureza, do seu grupo social, de sua profissão ou vocação. Para Francisco, o religioso deve ter assimilado tão bem essa obediência que não precisa mais falar dela. Francisco, como em quase todos os seus escritos, ele está se dirigindo explicitamente aos que querem seguir Jesus Cristo mais de perto, a modo de profissionais, como sua mãe Maria, os apóstolos, etc. Por isso, a obediência, nesse caso, evidentemente, tem que ser perfeita. Além do título, também o corpo do texto nos estranha, nos surpreende. Francisco fala em 3 obediências, como num crescendo, num jogo, num trabalho, numa sinfonia ou numa ópera com o seu grande final. Por ser uma obra, um fazer, ele fala de 3 tipos, ou melhor, 3 graus ou níveis de obediência: a verdadeira, a caritativa e a perfeita. Isso revela que seu falar se dá a partir de uma profunda experiência na imitação daquele que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, o perfeito obediente, que é Cristo. Por isso, Francisco não fala da obediência num sentido genérico, nem conceitual. Não se preocupa em elaborar um tratado, mas, em termos bem concretos, apresenta a graça da obediência como virtude ou vigor evangélico, vigor de Jesus Cristo, nascendo, crescendo e se consumando no dia a dia dele, Francisco, e dos seus seguidores. Por isso fala, por exemplo, em oferecer-se todo nas mãos do seu prelado, em sacrificar voluntariamente suas vontades a Deus. Fala ainda, empenhe-se cada um em plenificar. Ao longo dos próximos encontros, iremos abordar uma por uma essas 3 obediências. Hoje, vamos nos ater apenas aos 2 ditos de Jesus, que dão o início, isto é, o seu fundamento, sua raiz. Então, vamos nos dedicar apenas nos 2 ditos iniciais dessa administração. Os ditos do Senhor, portanto, acerca da renúncia. Já dissemos que Francisco gosta, e é também do seu costume, iniciar seus escritos mencionando seu Senhor e citando explicitamente algum de seus ditos.
Esse é sempre o fundamento, o princípio de seus escritos, de tudo que ele faz, fala ou escreve. E isso não por mero formalismo ou devocionismo, mas porque, desde o grande encontro com o crucificado de São Damião, e depois com o Evangelho do Envio dos Apóstolos, na igrejinha da Porciúncula, sua vida não tem nenhum outro princípio, ponto de partida e rumo, senão o cultivo da graça, da alegria, do entusiasmo, nascido desses encontros originários. Procurar desvendar sempre de novo a riqueza de seu significado passou a ser, para Francisco, seu pão de cada dia. Isso significa que, nesse caso, sua admoestação nasce, floresce a partir do Senhor. É semelhante ao rio, que só pode realizar o grande percurso de sua caminhada, fecundando terras e saciando a sede das pessoas e dos animais, porque suas águas nascem, borbulham continuamente da gratuidade da fonte. Ou seja, Francisco não vai falar a modo de jornalista ou de professor que dá uma aula ou conferência sobre a obediência evangélica, mas convidar o leitor à escuta do mistério da própria obediência de Jesus Cristo acontecendo em sua vida e na vida das criaturas todas. Assim, poderíamos parafrasear o título da perfeita obediência por do sumo da obediência de Jesus Cristo crucificado. Quem vai ditar, portanto, como e deve ser a obediência evangélica ou de um seguidor de Cristo, não é ele, Francisco, como ninguém, nenhum outro mestre, mas o próprio Senhor, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Vamos então ouvir estes dois ditos de Jesus. Quem não renunciar a tudo, não possui, ou melhor, quem não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E o segundo dito, quem quiser salvar sua alma, perdê-la. São, portanto, dois ditos muito conhecidos. Em ambos, soa forte o tom da radicalidade evangélica. Radicalidade significa o vigor que vem da raiz. No caso, a alegria da graça do encontro com a Boa Nova, o encontro com o próprio Jesus Cristo. É da natureza do vigor da alegria do encontro levar a pessoa atingida por essa graça a renunciar à própria vontade, a deixar para trás todos os seus amores, a fim de poder entregar-se e servir ao seu novo, grande e único amor. É natural, portanto, que renuncie cada vez mais a tudo, até a própria alma, a própria identidade, a própria vida. Enfim, para assim ganhar uma nova alma, uma nova identidade, uma nova vida, uma nova pessoa. A alma, a identidade, a vida, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa amada. Por isso anunciava São Paulo, para mim, viver é Cristo. O amado torna-se assim um anúncio vivo da pessoa que o ama. Em nosso caso, anúncio de Jesus Cristo crucificado.
Assim foi Cristo. Em tudo que fazia, até a morte e morte de cruz, buscava a alma, a identidade, a vida, a pessoa do Pai. Esta foi sua boa nova, o anúncio vivo do Pai, podendo dizer a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Da mesma forma, o seguidor de Jesus Cristo, que procura fazer da vontade dele, de Jesus, sua vontade, anuncia Jesus Cristo. Assim, todo aquele que o vê deveria poder ver Jesus Cristo. Eis o reverso da renúncia do seguidor de Cristo, o anúncio, a boa nova, ressoando séculos afora, a melhor e mais frutuosa evangelização. Ser um anúncio vivo de Jesus Cristo. Vista deste modo, a renúncia não tira, ela dá a força da identidade do discípulo de Cristo, tornando-o filho no Filho, um com o Pai, que vive do e no Espírito Santo. Mestre Eckhart diz que a palavra de Jesus, quem quiser vir a mim, deve renunciar a si mesmo e negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, não é propriamente um preceito, mas uma promessa acerca do modo como todo o sofrer e fazer e viver do homem se transforma em alegria e deleite. É, na verdade, uma recompensa. Assim, a renúncia, em vez de mera negação, é reanúncio da graça do chamado e da resposta ao seguimento de Jesus Cristo crucificado. Assim, toda vez que o discípulo, movido pela graça do encontro e do chamado, renuncia à sua própria vontade, está anunciando a grande obediência de Jesus Cristo, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, na obediência do discípulo, torna-se presente a obediência de Cristo ao Pai. Dessa forma, na cruz, Cristo teve toda a sua recompensa, a honra de poder testemunhar até a morte o amor, a paixão de seu querido Pai. Assim, renunciando à própria vontade e à própria vida, consumou a busca de sua identificação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eis seu ganho maior, seu lucro, sua recompensa. É como mãe que, ao doar-se ou morrer pelo seu filho, ganha a maternidade em sumo, ganha seu filho. Ela e o filho se tornam um. Por isso, mãe que é mãe, na pureza dessa vocação, não precisa de outra recompensa. Assim, Cristo na cruz tem a recompensa de ganhar o Pai e dele sua verdadeira identidade de filho muito querido. Vamos ver então agora como se dá a obediência evangélica hoje. Assim, a partir do chamado, o discípulo já não vive mais a partir do mundo e de suas significâncias, de seus pseudo-valores, nem de si mesmo, mas a partir de Cristo e do seu seguimento. Aqui, então, renunciar não significa desinteressar-se do mundo, mas direcioná-lo segundo os princípios do reino de Deus.
E entre esses princípios está, primeiramente, o do cuidado, do pastoreio de todas as criaturas como irmãs. Está também o princípio da destinação universal de todos os bens terrestres, pois a terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar todos. Isto são palavras do Papa Francisco na Laudato Si. Nesse sentido, a renúncia evangélica passa a ser um reanúncio, ou seja, aquele que segue a Jesus tem a graça de reanunciar, isto é, anúncio em duplo, de novo, uma nova identidade de si mesmo e das coisas desse mundo, e receber de volta uma nova alma que o leva à comunhão com tudo e com todos. Isso não mais a partir do seu eu, de sua família, da sua vontade própria, mas sim a partir da leveza da graça do encontro e da comunhão com aquele que é a raiz, a fonte, a origem da nova humanidade, da nova criação. Nesse sentido, a renúncia não tira, mas dá. Dá a graça de uma nova alma que nos leva a viver na e para a gratuidade de Deus, nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo crucificado. É o que nos diz nosso Papa Francisco numa de suas locuções na hora do Ângelus. Diz assim: nós devemos responder com o testemunho de uma vida que se doa no serviço. Uma vida que toma sobre si o estilo de Deus. Proximidade, compaixão, ternura, que se doa no serviço. Trata-se de plantar semente de amor, não com palavras que voam para longe, mas com exemplos concretos, simples e corajosos. Eis, meu irmão, minha irmã, a reflexão de hoje. No próximo encontro, com o professor Marquinhos, ele vai nos falar desses dois ditos: renúncia a si e a perda de sua alma. Um grande abraço, paz e bem.